ou o anticristo. As profecias bíblicas claramente falam sobre o surgimento do anticristo no final dos tempos. Mais de 100 passagens das escrituras o descreve, revelando sua origem, sua nacionalidade, seu caráter, sua carreira e sua conquista global. O termo anticristo pode ser aplicado tanto ao indivíduo como ao sistema que ele representa. Curiosamente, a palavra anticristo aparece apenas em 1 João 2,18 ao 22, 4, 3 e 2 João 7. O apóstolo João usou-a no singular, o anticristo, e no plural, muitos anticristos. João dá a entender que seus leitores haviam ouvido que o anticristo viria no futuro. Então ele os surpreende, dizendo que muitos anticristos já tinham vindo. João descreve esses anticristos menores como mentirosos que negam que Jesus é o Cristo. João 2:22. Nesse sentido, anticristo é qualquer falso mestre que nega a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Tais mestres são verdadeiramente contrários a Cristo. Em 1 João capítulo 4, do 1 ao 3, João nos alerta para provar os Espíritos e para nos certificarmos de que estes realmente provêm de Deus. Ele nos adverte de que muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. São pessoas que não reconhecem que Jesus vem de Deus. Dentro desse contexto, João anuncia que o espírito do anticristo já está no mundo. O espírito do anticristo, nesse sentido mais amplo, podemos afirmar, sem medo de errar, que o espírito do anticristo está em ação. Esse espírito anticristão faz todo o possível para rejeitar, negar e questionar a verdade acerca de Jesus Cristo. Ele tem estado em atividade desde o século I depois de Cristo, opondo-se ferozmente contra a obra de Jesus na terra. Os escritores da Bíblia certamente criam que o espírito do anticristo estava vivo e ativo no primeiro século. Por esse motivo não lhes causa surpresa a rejeição ao cristianismo, acompanhada de perseguição e até mesmo martírio. Eles estavam convencidos de que a guerra espiritual entre Cristo e o anticristo já havia começado. Muitas e remotas referências cristãs ao anticristo estão presentes no Apocalipse de Pedro, no Didaquê, na Ascensão de Isaías e na Epístola de Pseudo Tito. Também vemos tais referências nos escritos de diversos pais da igreja, como Irineu, Jerônimo e Hipólito. Irineu, que estudou com Policarpo, que por sua vez fora discípulo do apóstolo João, diz que o anticristo viria como um apóstata, personificando a apostasia satânica. Desde o início da era cristã, os crentes sempre estiveram convictos de que um governante mundial, a encarnação de Satanás, em algum momento surgiria. Apocalipse 12:13. Apresenta uma trindade profana que reúne Satanás correspondente ao Pai, o anticristo correspondente ao Filho e o falso profeta correspondente ao Espírito Santo. O verdadeiro por detrás do anticristo é, portanto, Satanás. O pai da mentira é a origem do engodo que condenará multidões ao juízo de Deus. 2 Tessalonicenses 2:11. Títulos do anticristo. A Bíblia utiliza diversos nomes de títulos para a pessoa a quem usualmente nos referimos como anticristo. Cada um traz um novo vislumbre, uma nova faceta de seu caráter, sua natureza diabólica. Juntos apresentam um complexo retrato do anticristo. Eis alguns exemplos. A besta. Vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Apocalipse 3:1. Ou o anticristo. Filhinhos, é já a última hora, é como vistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. 1 João 2:18-22. Muito se escreveu sobre o prefixo anti na palavra anticristo. Ele poderia significar tanto contra em oposição a, como em vez de, no lugar de. Seria ele o grande inimigo de Cristo ou falso Cristo? Se for inimigo de Cristo, é líder de um governo mundial gentil. Ele mesmo será provavelmente um gentil. Se for um falso Messias, aceito pelos judeus, provavelmente será judeu. Aquele que é chamado de anticristo
se opõe a Cristo, enquanto que o pseudo-Cristo, falso Cristo, afirma ser o próprio Cristo. A descrição bíblica mostra que ele é ambos. Inicialmente, ele se apresenta como Salvador da nação de Israel, firmando uma aliança para protegê-la, Daniel 9:27. Dessa maneira, ele parece ser o Messias há muito aguardado. Na verdade, porém, ele se opõe a todas as profecias acerca do verdadeiro Messias. Dentre outros títulos atribuídos ao anticristo, temos o homem do pecado e o filho da perdição, segundo Tessalonicenses 2:3. O iníquo, segundo Tessalonicenses 2:8. Um pequeno chifre, Daniel 7:8. O príncipe que há de vir, Daniel 9:26. E o rei que fará conforme a sua vontade, Daniel 11:36. A nacionalidade do anticristo. O Novo Testamento não afirma claramente se o anticristo é judeu ou gentil. A maioria dos estudiosos de profecias crê que seja gentil por três razões. Primeiro, ele lidera a União Europeia de Nações Gentis, Daniel 7:8-24. Segundo, em sua aliança promete proteção gentílica para Israel, 9:27. Terceiro, seu governo faz parte do tempo dos gentios, do domínio desses sobre Israel. Lucas 21:24. Essas passagens deixam claro que o anticristo liderará as potências ocidentais, mas não indicam que ele será especificamente o gentil. Ele poderia ser de origem ou descendência judaica, e mesmo sendo judeu americano ou europeu. Liderar o governo mundial dos últimos dias, é Daniel 11:37. Lemos que ele não terá respeito pelo Deus de seus pais. Esta expressão também pode ser realizada por deuses de seus pais. Portanto, não chegamos a nenhuma conclusão. A exegese de Daniel 11:37, via de regra, enfoca as crenças heréticas do anticristo. Eles consideram se ele é judeu ou gentil. Tanto o livro de Daniel como o de Apocalipse associam o anticristo a uma confederação de 10 nações europeias, que de certa forma corresponde ao antigo Império Romano. Na grande estátua do som de Nabucodonosor, descrito em Daniel 2:31-45, vemos essa confederação simbolizada pelos 10 dedos. Ela é também representada em Daniel 7:19-28. Em Apocalipse 13:1-9, com os 10 chifres da besta. Nas profecias de Daniel, o anticristo é sempre associado à última fase do Império Romano, a quarta dinastia. Em Apocalipse 17:9, ele é relacionado a uma cidade situada sobre 7 colunas, frequentemente interpretada como sendo Roma. Daniel 9:25-27 declara que ele estará entre as pessoas que destruirão o segundo templo, ou seja, os romanos. Com a importância que atualmente se dá à União Mundial e a necessidade de um líder que possa garantir uma coexistência pacífica entre as nações, não é difícil imaginar um poderoso governante mundial surgindo a qualquer momento. A genialidade e o poder do anticristo. O anticristo será o mais notável líder político que o mundo já conheceu. Ele aparentará ser o epítome da inteligência do poder humano. Arthur W. Pink escreve: Satanás teve todas as oportunidades de estudar a natureza decaída do homem. O diabo sabe muito bem como deslumbrar as pessoas com a sedução do seu poder. Sabe como satisfazer a sede de conhecimento. Podemos nos deleitar com música e deliciar nossos olhos com belezas arrebatadoras. Sabe como exaltar as pessoas ao píncaro da glória e da fama, para em seguida usar esta fama contra Deus e seu povo. Veja abaixo a lista de 10 características, do anticristo, tais quais estão relacionadas nas escrituras. Primeiro, intelectualmente poderoso, Daniel 7:20. Segundo, orador impreciso, Daniel 7:20. Terceiro, mestre político, Daniel 11:21. Quarto, possuidor de grandes habilidades comerciais, Daniel 8:25. Quinta, gênio militar, Daniel 8:24. Sexto, perito administrador, Apocalipse 3, do 1 ao 2. E sétima, esperto em religião,
2 Tessalonicenses 2,4. Possivelmente a característica mais marcante de seu caráter é a descrita em Daniel 11:21, onde lemos que ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Eis aí o mestre do engano, fortalecido pelo pai da mentira. Muitos acreditam que será o próprio Satanás encarnado, o que explicaria a recuperação sobrenatural de Apocalipse 13, versículo 3. Cristo, a verdade. O anticristo, a mentira. Cristo, o santo. O anticristo, o iníquo. Cristo, o homem de dores. O anticristo, o homem de pecados. Cristo, filho de Deus. O anticristo, filho de Satanás. Mistério de Deus, Cristo. O anticristo, mistério da injustiça. Cristo, bom pastor. O anticristo, pastor inútil. Cristo, exaltado nas alturas. O anticristo, lançado no inferno. Cristo, humilha-se a si mesmo. O anticristo, exalta-se a si mesmo. Cristo, desprezado. O anticristo, admirado. Cristo, purifica o templo. O anticristo, profana o templo. Cristo, deu a vida pelas pessoas. O anticristo, mata as pessoas. Cristo, o cordeiro. O anticristo, a besta. Os contrastes de Cristo e o anticristo demonstram que ambos são completamente opostos. Uma rápida análise das características do anticristo confirma que ele é tanto um falso Cristo, como também se opõe a Cristo. Ele se disfarça como um anjo de luz, apenas para mergulhar o mundo em trevas espirituais. Como Satanás, ele é um destruidor e não um edificador, prometendo paz, levar o mundo à guerra. Em todos os aspectos imagináveis, ele é exatamente igual a Satanás, que nele habita e o capacita. O anticristo está vivo nos dias de hoje? O espírito do anticristo está vivo em ação. Trata-se da expressão inspirada por Satanás, de respeito e rebeldia contra Deus, contra as coisas de Deus e contra o povo de Deus. Tal espírito está vivo desde que Satanás rondou o jardim do Éden. Ele tem sido a força motriz por trás de toda a terrível história da raça humana. Guerras, assassinatos, assaltos, estupros, etc. Essas são as repugnantes expressões da natureza destrutiva do próprio grande enganador. Os autores do Novo Testamento nos asseguraram que o espírito do anticristo jazia em sua época, isso há quase 20 séculos. Ele continuou ativo ao longo de toda a história da igreja, expressando-se em perseguições, heresias, enganos espirituais, falsos profetas e falsas religiões. Satanás vem combatendo a igreja a cada passo, esperando pelo momento certo para habitar a pessoa certa, o anticristo em sua derradeira obra-prima. Entretanto, conjecturar se certas figuras da atualidade seriam ou não o anticristo não leva a nenhum lugar. Apenas no século XX, vimos algumas especulações fantásticas e incorretas. Todas são visualizações do futuro a partir do presente. Cada uma padece da mesma deficiência. São sempre tentativas incertas baseadas em uma perspectiva limitada. Tragicamente, tais pessoas que propõem datas e apontam os possíveis anticristo afirmam saber mais do que os próprios autores das Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo comenta a respeito disso em 2 Tessalonicenses 2, 1-12, quando nos diz que o dia de Cristo não virá, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Em seguida ele declara: vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Versículo 6. Somente após o arrebatamento da igreja será revelada a identidade do anticristo. Em outras palavras, você não quer saber quem ele é. Se algum dia você descobrir quem ele é, significa que você foi deixado para trás. A cada geração, Satanás precisa preparar um homem para ser sua maior realização. Não se surpreenda, portanto, com diversos candidatos aparecendo no horizonte da história humana, apenas para desaparecerem logo adiante. Satanás precisa esperar o momento definido por Deus, de forma que ele já está derrotado antes mesmo de iniciar seu ataque final. 10 chaves para a identidade do anticristo. A Bíblia apresenta pelo menos 10 chaves para identificarmos o anticristo. Quando esse subir ao poder, ele nos dá detalhes suficientes para termos uma ideia geral
de quem ele será quando Satanás, a fim de agir no mundo mundial, passar a inspirá-lo. Tais afirmações também deixam claro que apenas uma pessoa na história poderá se encaixar nessa descrição. Muitos protótipos surgiram e desapareceram, mas haverá apenas um anticristo. Primeiro, ele subirá ao poder dos últimos dias. No último tempo da ira, tempo do fim, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. Daniel 8, 9 de 3. Segundo, ele governará o mundo inteiro e deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Apocalipse 13, 7. Terceiro, sua base será em Roma. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Apocalipse 17, 8, 9. Quarto, ele será inteligente e persuasivo. Do outro chifre que subiu, diante do qual caíram 3 reis. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca, que falava com insolência e parecia mais robusto que os seus companheiros. Daniel 7, 20. Quinto, seu domínio será apoiado pela comunidade internacional. E os 10 chifres que viste são 10 reis. Estes têm o mesmo intento, entregarão o seu poder e a autoridade à besta. Apocalipse 17, 12 e 13. Sexto, ele governará por meio do engano, e se fortalecerá a sua força, e prosperará, e fará o que lhe aprouver. Também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá. Daniel 8, 24 e 25. Sétimo, ele controlará a economia global, e a faz que a todos, pequenos e grandes e ricos, e pobres, livres e servos, lhe seja posto sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta, o número do seu nome. Apocalipse 13, 16 e 17. Oitavo, ele firmará um tratado de paz com Israel. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjar. Daniel 9, 27. 9. Ele romperá seu tratado e invalidará Israel. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. Daniel 9, 26. Décimo e último, ele afirmará ser Deus, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, quando parecer Deus. Segunda Tessalonicenses 2, versículo 4. A Bíblia traz muitos outros detalhes a respeito da pessoa que conhecemos como anticristo. No geral, contudo, será um europeu que tomará o poder sobre todo o mundo ocidental. O fato de ele ser judeu, gentil ou gentil não está inteiramente claro. É evidente, porém, que controlará o último bastão do poder mundial gentil. De sua base no ocidente, ele estenderá seu controle sobre todo o mundo, administrará o governo e a economia mundial, assenhoreado pelo líder da religião mundial. Apocalipse 13, 11 e 18. Somente o tempo revelará a sua identidade verdadeira. Que Deus abençoe você, a sua família. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, deixe o seu gostei e que Deus te abençoe em nome de Jesus.